Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender algumas lições com Zaqueu, o publicano. Lições que vão te ensinar a vencer obstáculos na vida e alcançar objetivos. Eu sou Cláudio Lourenço, do canal Bíblia e Literatura. A história de Zaqueu está registrada no Evangelho segundo o Dr. Lucas, no capítulo 19. E vai dizer assim: Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava, para observá-lo, pois Jesus ia passar lá. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de algum extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A primeira lição que nós aprendemos com Zaqueu é que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é uma realização pessoal de muitas pessoas, né? Só que ele não traz a verdadeira felicidade. Dinheiro, ele pode te dar uma boa casa, dinheiro, ele pode te dar um bom carro, podemos comer coisas boas. É bom, isso não é ruim. Não é errado ter dinheiro. Só que Zaqueu, ele tinha dinheiro, era uma pessoa rica, morava em uma boa casa. Se fosse nos dias de hoje, teria um bom carro. Usava as melhores roupas, sua família, seus filhos estudavam nas melhores escolas. Mas isso aí não era o suficiente para dar alegria, uma alegria de verdade para Zaqueu. Todo ser humano, ele tem um vazio no seu ser que só Deus pode preencher. Uma necessidade de uma certa paz que só Deus pode preencher. Tem muitas pessoas que procuram preencher esse vazio de várias formas, de várias maneiras. Não conseguem preencher esse espaço. Só Deus pode preencher esse espaço. Zaqueu, ele tinha o dinheiro, todo aquele dinheiro, mas não era uma pessoa feliz. Ele vai ouvir falar sobre Jesus, que Jesus era um mestre muito bem conceituado, um mestre que possuía um histórico de muita credibilidade. Ele ouve falar sobre Jesus, que Jesus ele curava, que Jesus ele ressuscitava mortos. Ele ouvia falar que Jesus tinha uma palavra de conforto, de consolo. Surge no coração de Zaqueu o interesse e o desejo de conhecer Jesus, de saber quem Jesus era. Um certo dia ele ouve falar que Jesus haveria de passar em um determinado lugar. E ele começa a planejar, ele vai criar esse alvo de ir de encontro a Jesus, de saber quem Jesus era, nessa tentativa de resolver o problema da sua alma. E ele vai ficar sabendo que Jesus ele vai passar em um determinado lugar, e ele então vai de encontro a Jesus. Só que ele tinha um problema, havia ali uma barreira, porque Zaqueu ele era de baixa estatura, assim como diz o texto. E ele começa a pensar em uma forma de ver Jesus.
E o que ele vai fazer? Ele vai subir a uma figueira brava, um sicômoro que tinha alguns espinhos, mas ele não viu aquilo como uma barreira, ele não viu aquilo como dificuldade, ele sobe naquele sicômoro para poder ver quem era Jesus. Porque Jesus, ao passar por ali, ele olha para cima e ele vê Zaqueu. E ele diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu, ele desce ali, alegre, feliz, e vai conduzir Jesus até sua casa. Zaqueu, ele venceu aquela barreira que havia. Zaqueu, ele venceu aquela dificuldade que havia ali. Se ele fosse olhar para a circunstância, ele iria desistir. Mas ele, no intuito, né, de alcançar o seu alvo, de alcançar o seu objetivo, ele vai pensar em algo para poder superar aquela dificuldade, que era o seu tamanho. E ele então sobe naquela árvore. Zaqueu mostra para nós que nós não devemos parar diante das nossas dificuldades, diante dos problemas que vêm contra nós durante esse percurso de estar buscando o alvo. Todos nós temos um alvo e precisamos ter um alvo. Os nossos alvos, os nossos sonhos, os nossos projetos, eles que nos dão forças para continuar, eles são o nosso combustível que faz com que nós venhamos a sempre estar caminhando, vivendo, dando sentido à vida. Zaqueu, ele nos mostra isso. Zaqueu, ele supera as suas dificuldades. Zaqueu, ele vai dar um exemplo para nós de superação. Ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus então vai até a casa de Zaqueu. Algumas pessoas vão falar mal de Zaqueu. Jesus, ele não sabe quem é esse homem, porque senão ele não entraria nessa casa. Zaqueu era um pecador, porque as pessoas sabiam da fama de Zaqueu. Mas Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu, justamente foi para realizar uma mudança, uma transformação. Sem falar nada com ele. Ele simplesmente vai chegar para Jesus e vai dizer: olha, Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus, então, diante disso, ele vai dizer: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, ele alcança o seu objetivo. Zaqueu resolve o seu problema, o problema da sua alma, o vazio que existia na sua alma. A gente consegue perceber que dali diante, Zaqueu teve a sua vida transformada, a sua vida mudada. Zaqueu, a busca de Zaqueu, ela não foi em vão. A busca de Zaqueu, ela foi certeira, porque ele alcançou o seu objetivo. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das palavras contrárias que foram contra ele, ele conseguiu superar tudo isso e alcançou a sua vitória, que era paz, alcançar tranquilidade para sua alma, porque Zaqueu era uma pessoa que não tinha essa paz de alma. O dinheiro não supria essa necessidade de Zaqueu. Os bens materiais não supria essa necessidade de Zaqueu. Só Jesus conseguiu preencher o vazio que existia naquela alma. E só Jesus consegue e pode completar, só Jesus pode preencher o vazio que existe no coração do ser humano. Zaqueu teve sua vida mudada e deixou essa lição para nós. Deixa aí o joinha e se inscreva em nosso canal e até a próxima.